Chegou uma pergunta aqui agora, ó, Qual que é a pergunta? da Carol. Ah. Quero saber quando foi o primeiro encontro com Jesus do Mateus. Vejo ele orando na igreja, fazendo lives e fico impactada com tanta sabedoria. Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho. Eu vou voltar a começar desde o começo. Vai lá. Antes mesmo de eu nascer, minha mãe havia recebido uma promessa de que ela geraria um menino e que esse menino seria pregador da palavra, que Deus iria dar o dom da palavra. Então, antes de eu nascer, eu já tinha promessa, antes mesmo de eu vir à vida. E só que nesse período, quando minha mãe engravidou, ela foi ao médico. Quando ela chegou lá, o médico falou que não poderia gerar, que ela não ia conseguir, ela não tinha como gerar por causa dos sangramentos que ela tinha. Então eu não viria à vida. Eu já estava dentro da barriga da minha mãe, mas não iria nascer. Isso foi a palavra do médico dizendo que não tem possibilidade, que não tem como, que o cenário era totalmente ao contrário. Então eu não ia vir à vida. Só que aí, meu pai, quando saiu do médico, ele foi orar. Que eu acho que aí é a maior arma do cristão, é a oração. Muitas vezes as pessoas usam a oração como um plano B ou como um plano C. Primeiramente, elas buscam os recursos e quando acabam os recursos, elas correm até Deus dizendo não tem como, não tem mais solução. Como no caso, teria que ser o contrário. O primeiro recurso que nós temos que buscar é a oração, porque Deus, mesmo aquilo que nós não conhecemos, que nós não sabemos, que nós estamos passando, que nós iremos passar, ele já sabe de todas as coisas. Então meu pai foi e quando ele abriu a Bíblia, caiu uma passagem assim que estava no versículo escrito assim, ó, vai, porque o seu filho vive. Eita, glória. Mas espera aí, a palavra do médico é que eu não viria à vida. E Deus olha através da palavra de Deus, como meu pai ele falou, vai, porque o seu filho vive. É isso que eu falo, que as palavras de Deus são totalmente ao contrário das palavras dos homens. Porque muitas das vezes o homem fala, não tem como. Aí Deus olha e diz, não, tem como. O homem diz e fala, não, vai morrer. Deus olha, não, diz, ainda tem vida. Então essa é a palavra de Deus. Falou, vai porque o seu filho vive. Então a partir daquele momento minha mãe foi novamente aos médicos, fez os exames, ele falou, não sei o que aconteceu, mas agora está tudo bem, o bebê está bem, ele vai nascer e vai gerar. Então, desde quando eu era pequeno mesmo, eu fui crescido nesse contexto de cultos, de estar na igreja, então eu carrego isso muito forte comigo. Desde muito pequeno, eu recebia promessas até hoje de que Deus iria e vai me usar ainda na palavra dele. Só que como que isso nasceu? Eu sou uma pessoa que gosto muito, que quando eu tô com a Bíblia, aquilo é algo, sabe, que mexe muito comigo. É algo que quando eu tô lendo, mexe muito comigo, eu não sei explicar. É uma sensação assim muito forte, porque é o próprio Deus falando comigo, porque muitas vezes nós queremos correr atrás de pessoas, e Deus usa pessoas assim para falar conosco. Só que eu acho que a maior profecia é a palavra de Deus, abrir a palavra dele. Então, desde muito pequeno, eu tenho isso comigo, e Deus sempre me usou na palavra. Eu lembro quando eu tinha 4 anos, foi a primeira vez que eu tive oportunidade, assim, com 4 anos de idade, que eu fui cantar com meu pai. Eu cantava, hoje eu não canto mais, aprendi a cantar. Tem que desenterrar esse talento aí. Agora eu aprendi a cantar. Aí, nós estávamos cantando na igreja e de repente Deus tomou, assim, ó, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, muito forte. Onde marcou meu ministério mesmo, assim. Com 4 anos, eu cantando, com meu pai sabia nem falar direito, assim, eu peguei o microfone, desci na igreja, assim, ó, fui até o final da igreja, do corredor, voltei, e naquele dia pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ou seja, eu pequeno, por isso que eu falo, que não importa a sua idade, Deus não está interessado na sua idade, mas Ele está interessado na sua disponibilidade, se nós estamos dispostos e disponíveis para cumprir aquilo que Ele tem na minha vida. Então, desde muito pequeno, eu tenho isso comigo. Então, antes mesmo de eu nascer, e ao longo da minha vida, eu quero e vou continuar proclamando e expandindo o reino de Deus. Então, desde muito pequeno, eu já estou nesse contexto, inserido no contexto de igreja. Foi aos